Olá, boa noite. Aqui quem fala é o João Gabriel. Mais uma vez a gente fazendo uma super live aqui com vocês aqui no LinkedIn. Estamos ao vivo no LinkedIn Live, também no YouTube, no canal O Matuto Programador. E só recordando aí que também a semana que vem esse episódio da Livecast estará disponível no podcast O Matuto Programador, no Spotify, na Apple Podcast e nas outras streams de podcast, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje a gente vai ter um convidado muito importante aqui para o cenário de tecnologia e para o cenário de segurança da informação. Hoje a nossa live vai ser voltada totalmente para segurança, cibersegurança, né? Hacker ético, falar um pouco do que faz, por que faz, como ganhar dinheiro com isso, como se tornar um hacker ético, o que você precisa estudar e o que você precisa ter de qualificação para poder adentrar desse mercado que é muito, muito importante, beleza? O nosso convidado, ele trabalha na Cysource. A Cysource é uma empresa israelense e referência mundial em cibersegurança, beleza? E ele mora em Israel, ele é brasileiro, mora em Israel, e é um hacker, assim, com muito conhecimento. A gente fala um hacker ético, né? Um profissional especialista e professor. Eu acho que eu falei muito já dele, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Seja bem-vindo à nossa live, Luli Rosenberg. Olá, João Gabriel, a todos os telespectadores, muito boa noite. Eu também abro agradecendo a oportunidade e a participação de todos que estão aqui nos acompanhando. Eu acho que você já resumiu bastante, eu não gosto de apresentações longas. Eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, mas com sotaque de paulista. Desde os meus 17 anos de idade já moro em Israel, já faz mais de década. E desde então, desde essa época já tenho contato com a tecnologia. E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência, do pouco que eu conheço também dessa área tão fascinante. E espero que todos aí gostem e aproveitem essa oportunidade aí para perguntar e a gente trocar uma ideia. Luli, muito obrigado aí pela sua presença e pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Cara, assim, eu gostaria de começar com uma pergunta, e tirando uma dúvida minha, né? Porque é algo que eu gosto muito. Eu assisto muito seriado, eu vejo filmes, né? Sobre o hacker ativismo, sobre hacker ético. E eu gostaria de entender como que você entrou nesse mundo, né? Como que você se interessou e por que você se interessou por esse assunto e hoje você se tornou uma referência mundial, né? Até nesse tema, cara. É interessantíssima a sua pergunta. A verdade é que eu tenho o meu contato com a tecnologia já vem lá desde a minha infância, bem jovem mesmo, né? Peguei aí os disquetes, um monte de coisa assim também. A programação também entrou na minha vida já aos 13 anos de idade. Por uma questão de percurso da vida, só voltei a mexer depois dos 13 anos, com os 17, então fiquei aí um tempinho parado. E eu acho que o que me fascina nesse ramo é justamente, talvez, a questão de tornar o mundo um lugar melhor, um lugar mais seguro, né? E principalmente o ambiente cibernético, o ambiente digital, vamos chamar assim, que é uma coisa que me fascina muito. É um lugar onde, como eu citei, desde pequeno estou nesse meio, né? E a gente cada vez mais vê o quanto ele permeia as nossas vidas, principalmente desde uns 10 anos atrás, até hoje em dia, onde a gente, no dia a dia, a gente está com os nossos smartphones e a gente faz tudo hoje em dia através num ramo digital, né? Tem certificados digitais que também já estão entrando, até substituindo o cartório, por exemplo, e assim por diante. Então, é uma questão realmente que me fascina muito, e entender como é que a gente pode proteger todos esses sistemas e ambientes digitais de malfeitores, pessoas que querem tirar vantagem desse conhecimento e, infelizmente, querem usar esse conhecimento de forma ilegal, de forma não ética, antiética, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso que me fascina, e essa questão também que envolve o raciocínio criativo, superar os limites e vencer desafios, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e se encaixam perfeitamente
nessa vontade de tornar o mundo um lugar melhor. E é muito interessante porque o hacker, né, o profissional de segurança, quando a gente fala sobre hacker, ainda existe, né, um pensamento que o hacker é uma pessoa do mal, né, que ele está ali, que ele vai destruir, que ele vai invadir, que ele só pensa em fazer maldade. Mas não é bem assim, né? Até para quebrar um mito aí, tirar um pouco do mito do que é o hacker, que tipos de hacker existem, você pode contar um pouco para a gente aí quais são esses perfis e elucidar um pouquinho aí sobre a profissão hacker, né? Com certeza, é também muito bem pontuado, é uma questão importante, porque realmente, quando as pessoas perguntam o que você faz, né? Você fala hacker ético, aí o pessoal ouve a palavra hacker já leva um choque, assim. E existe realmente. Hacker nada mais é do que alguém que tem um conhecimento muito profundo de várias ciências dentro do ramo da tecnologia e que podem usar ela da maneira correta ou, infelizmente, o contrário. E a gente denomina também os hackers em 3 categorias, né? Tem o hacker, que aí todo mundo conhece, que infelizmente é o mais famoso, que é o hacker chamado de Black Hat, ou seja, chapéu negro, que é um hacker que ele é malvado, é alguém que usa o conhecimento dele para extorsão, para fraude e assim por diante. Tem o White Hat, perdão, que seria o caso de alguém que é ético, alguém que justamente traz esse conhecimento para proteger e prevenir esse tipo de fraude causada pelos hackers mal intencionados. E no meio do caminho, que é talvez o mais perigoso, que é o Grey, né? Ou seja, o chapéu cinza, que é alguém que se passa por alguém bonzinho, mas nos bastidores faz coisa errada. Por que ele é o mais perigoso? Porque é o que a gente não conhece. Aqueles que a gente sabe que são malvados, a gente sabe pontuar eles e falar, esses caras são do mal, não vamos atrás deles e não vamos seguir o caminho deles. E aqueles que são bons, e aqueles que se passam por bonzinhos, mas no final fazem coisa errada, que é o mais grave, mas de qualquer forma, são esses 3 chapéus que a gente chama, que existem no mundo do hacking, e a gente tenta ao máximo, em geral, né, e nas sites, criar uma legião de hackers éticos, de white hat, pessoas boas, que possam nos ajudar a combater o crime, né, digital, crime cibernético. E falando nesse tema, a gente vê que as empresas hoje, né, Luli, elas não dão tanta importância para a segurança da informação e para a segurança, né, dos seus softwares, das informações mesmo, né? E a gente toda hora agora está aparecendo aí uma empresa sendo hackeada. As empresas elas veem muito a facilidade de colocar um software em produção e muitas vezes, ou na 90% das vezes, esses softwares trafegam informações hiper mega sigilosas, sensíveis. E quando você não dá e não atua e não sabe como como pensa um hacker, né? Você não sabe, não tem a pontuação ali de como que você pode proteger o seu software, né? E como que você vai resguardar, como é que você protege. As empresas meio que deixam de lado, não poucas empresas têm um time, né? O Red Team e o Blue Team para trabalhar e para pensar justamente nessas vulnerabilidades, né, que se acham que toda hora estão encontrando aí. O perfil hoje do profissional, cara, o que por exemplo, um desenvolvedor ele precisa ter para ele saber o mínimo possível para resguardar a empresa ali na construção do software e construir um software mais seguro? Vou pontuar algumas coisas importantes sobre o que você falou, né? Em primeiro lugar, realmente, infelizmente ainda, as empresas não enxergam a importância desse segmento, que é vital, ou seja, assim como já é sabido e já foi assimilado a importância da segurança física, então a gente tem empresas de segurança física que protegem o recinto, etc., ainda está faltando, ainda tem um gap, né? Ainda está faltando um pouquinho mais de maturidade nesse aspecto. Infelizmente, nós somos testemunhas de várias empresas que acabam vindo chorando pós-factum, depois que já foram invadidas, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque agora eu estou sendo multada com milhões pelas multas regulatórias, estou sendo processada por causa de vazamento de dados, e os próprios hackers estão fazendo extorsão. Então, um cenário muito, muito triste de se ver, e realmente é importante, já que você pontuou essa questão
de que existe ainda uma falta de cuidado com esse assunto, é importante a gente levantar essa questão, porque vale muito mais a pena para a empresa investir centenas de milhares, talvez, de reais, dólares, seja qual for a moeda, na proteção preventiva, do que depois ter que desembolsar dezenas ou centenas de milhões para reparar um dano que poderia ter sido prevenido se tivesse sido investido muito menos dinheiro. Né? Esse é o primeiro ponto. Na questão de como é que a gente... o que tem que ter um profissional dessa área, de desenvolvedores no caso, né? Sem dúvida nenhuma, não creio que seja necessário o conhecimento do hacking em si de forma pura, ou seja, um desenvolvedor que tem uma noção de segurança não tem que ser um hacker, mas ele tem que ter o conhecimento básico de como é que um hacker atua, quais são as ameaças. Então, existe aí várias maneiras dele estudar. Existe um ranking do OWASP Top 10 famosíssimo no ramo de aplicações web, por exemplo, onde é importante, sim, qualquer dev conhecer e entender quais são as 10 falhas críticas de A1, que é a mais crítica, a A10, que é a menos dentro desse ranking, e entender em qual ambiente se encaixa cada uma delas e como que eu, enquanto desenvolvedor, tenho que tomar cuidado para que isso não aconteça. Então, existe aí uma infinidade desde a questão de lógica, porque, assim, muitas vezes a aplicação, ela está, funcionalmente falando, ela está perfeita, ela é excelente, mas ela pode acabar, sem querer, vazando dados ou dando informações privilegiadas para um hacker que vai se aproveitar disso para justamente invadir. Então, é muito importante que um desenvolvedor tenha a noção do que ele está fazendo na questão também de segurança, porque aí a gente entra na questão de arquitetar o nosso código de forma segura. De novo, não a ponto de entrar a fundo no hacking, mas entender os conceitos, as ideias que os hackers usam para justamente a gente se precaver e já criar, desde o design da nossa programação, um código seguro, um código limpo, que ele possa proteger não só funcionalmente bom, mas também na questão de segurança também suficiente para poder barrar e blindar a empresa contra ataques. Coisa que você falou muito importante aí, código limpo é também código com segurança, tá? O pessoal que tá ouvindo aí, fica ligadinho. Pessoal, eu vou mandar um abraço aqui, Luli, pro pessoal que tá no chat aqui, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. O Lucas Marques, o Éder Poggetti, a Andressa Monteiro, o Carlos André, Igor Rebola, Matheus Jerônimo, Roberto Luiz, Raulison Cavalcante, Marcos Rocha e a galera que vai chegando aí. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos à nossa live. Vai espalhando para o pessoal aí, vão passando aí para a galera e vão mandando suas perguntas aqui. Essa semana passada eu fiz uma enquetezinha ali pedindo a colaboração de vocês com algumas perguntas e o Luli vai responder dessas perguntas aí, a gente vai escolher algumas aqui e ele vai responder para a gente o que vocês têm curiosidade sobre a área de segurança, beleza? Luli, aqui começando aqui nas perguntinhas do pessoal, eu queria pegar um gancho aqui do Fabiano Araújo. Por onde iniciar na segurança digital e como iniciar na carreira hacker? Essa é uma pergunta do Fabiano Araújo. Ele tem curiosidade e interesse. Essa é uma pergunta muito recorrente, importantíssima. Eu acho que o fato da gente entender que a gente precisa... A pergunta já é uma pergunta ótima, porque a pessoa tem que entender para onde ela está indo, o que ela está fazendo. É muito importante planejar essa carreira. É uma carreira que tem que ser planejada, tem que ser construída. Então, mais uma excelente pergunta. Eu acredito, e a resposta é sempre a mesma, né? É claro que cada um é um, e tem gente que tem mais facilidade em uma área e tem gente que tem em outra, mas, em geral, eu acho que para chegar, no final das contas, num hacking ético, tem que começar por redes, uma base bem sólida, entender modelo OSI, ou mais conhecido como TCP/IP, nas várias reformulações que ele passou, entender protocolos de redes, em geral, como é que funciona, em geral, como é que os computadores se conectam, como é que funciona essa mágica de que eu aperto os botões do teclado do meu computador e existe essa transição de dados de um lado para o outro, tudo, né, do começo. Sistemas operacionais, muito importante entender como é que funciona o Windows que a gente conhece, porque o usuário comum acha que conhece o Windows, mas não conhece nem, talvez, 10% das capacidades do Windows que ele tem, de verdade. O Linux, então, nem se fala, é muito menos conhecido. Estima-se que é 7% só dos usuários comuns, né? Os servidores, por outro lado, é outra história, é muito mais, mas o usuário comum é só 7%.
muito importante conhecer, porque a gente atua nessa área muito com Windows, com Linux. Mac também é baseado em Unix, que é mais ou menos o mesmo princípio do Linux. Em geral, redes, sistemas operacionais, e daí tem uma base firme, a gente pode passar para programação, e aí programação também ela pode se estender. Bom, você, João Gabriel, pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque esse é o seu ramo, mas ela é muito vasta, então tem que saber também focar nas linguagens, talvez, que você se adapte mais e que sejam mais fáceis. Então, a gente costuma aconselhar o simples, as aplicações web com HTML, CSS e JavaScript, lembrando que HTML e CSS não é linguagem de programação, mas é o início para poder chegar na programação. E aí, JavaScript pode também ir para a parte de back-end, a parte de lá do servidor, pode ser PHP, pode ser Java, enfim, tem várias linguagens, e é claro que não dá para saber todas as linguagens, mas, mais uma vez, tendo a curiosidade, a gente aprende. Então, eu muitas vezes também lembro quando saiu o GraphQL, né, que é um tipo de banco de dados, eu vou lá e tento montar, entender como funciona esse tipo de aplicação, monto uma mini aplicação com essa tecnologia para entender como é que ela funciona, para depois tentar invadir. Então, essa é a lógica. A gente tenta primeiro entender como é construída essa aplicação, aplicativo mobile, por exemplo, e a partir daí a gente começa a entender de dentro para fora como é que as coisas funcionam para tentar ver onde que eu posso encontrar uma brecha. Então, basicamente, esse seria o processo, e daí tem o céu é o limite. Tem vários ramos que podem ser, tem criptografia, que é muito interessante, e tem, assim, é um ramo muito vasto que a gente pode, a partir daí, seguir. Tem várias segmentações, tem infraestruturas, tem aplicações web, tem a parte de cloud, muito interessante também, e assim por diante. Aí cada um vai no segmento que acha que é mais compatível, que gosta mais, e começa a desenvolver a carreira a partir daí, dentro da segurança mesmo. Perfeito. O Michel Juan, aqui vou puxar um gancho aqui do pessoal aqui do LinkedIn, ele pergunta como ser um hacker autônomo. Hacker autônomo? Como que você se torna um hacker que você vai trabalhar, né? Assim, vai prestar serviço, mas você não quer trabalhar, não quer estar atrelado a uma empresa. Isso é muito comum, isso é uma coisa bem real. Eu vou começar pela coisa que talvez é mais conhecida, e também tem muita gente que gosta e vive disso, que é o Bug Bounty, né? O Bug Bounty são empresas das mais variadas, pode ser desde pequeno porte até as maiores do mundo, que permitem qualquer profissional dessa área que tenha a vontade e o desejo, que busque vulnerabilidades e anuncie, ou seja, avise previamente, antes que pessoas mal intencionadas, agentes mal intencionados, encontrem a vulnerabilidade e explorem a mesma. Você pode avisar a empresa, ela tem esse programa, ela permite que qualquer profissional busque a falha e seja remunerado por isso. Eu posso dizer que eu conheço um camarada que trabalhou durante um tempo na Check Point, lá em Israel, que conseguiu encontrar uma falha na Apple, no iPhone, e ganhou, né, $1 milhão, foi remunerado com $1 milhão, e no caso específico da Check Point, eles têm uma política de que não pode ganhar o bounty, né, a remuneração. Mas ele, acho que fez as contas e valeu mais a pena largar a Check Point e seguir com o dinheiro. Mas então, assim, obviamente, por outro lado, tem bounties, tem casos que a gente encontra uma falha que é $200. Então, varia muito, depende muito do nível de criticidade, de impacto que tem a falha. E tem gente que gosta de viver disso, se sente confortável, entende como é que funciona e vive com esse tipo de ganha-pão, esse tipo de lucro no dia a dia. Mas, independente desse ramo também, tem muita gente que abre realmente pode ser uma empresa, alguma coisa nesse sentido, de ser freelancer e prestar serviços de hacking, sim, é muito comum. Na verdade, não só de hacking, tá? Porque, como eu falei, o ramo de cibersegurança é muito amplo. Então, uma das coisas que talvez é mais comum até, pelo menos em Israel, é a moda hoje em dia, é o ramo de ser CISO as a Service, que é ser o Chief Information Security Officer, ou seja, você vai prestar consultoria para empresas, então você vai em diversas empresas que vão te contratar como consultor e você vai dizer o que você tem o que você acha a respeito da segurança, da implementação e de toda essa parte de como é que está a empresa em termos de compliance e tudo que está ligado a essa parte de como é que a empresa está em termos de maturidade cibernética. Então é uma coisa muito comum, conheço várias pessoas que trabalham desse jeito, mas
Por outro lado, tem muita gente que gosta de ser também ter um vínculo empregatício, porque também dá uma segurança maior, talvez. Pelo menos tem muita gente que gosta de sentir essa segurança de que sabe quanto vai ganhar no final do mês, mas é muito relativo, depende muito da pessoa. Mas, sem dúvida nenhuma, esse campo de ser um hacker autônomo é uma coisa que também é muito comum e depende muito do perfil da pessoa, basicamente. O Felipe dos Anjos está chegando aqui também, o João Paulo, o Felipe Leal, legal. Boa noite para vocês aí, gente, sejam bem-vindos. Ô Luli, tem uma pergunta aqui. Quais são as certificações que você, Luli, indicaria para um iniciante na área? Na área de segurança, né, de cyber, tem essas certificações que valem a pena, né, que comprovam ali o conhecimento e valorizam o profissional. Qual dessas você indicaria, se é que existem, né? Elas existem. Eu vou começar dizendo que depende também muito do mercado que você vai atuar, e talvez a gente chegue a falar sobre isso mais para frente, né? Porque hoje em dia existe a possibilidade de trabalhar também remotamente do Brasil para qualquer parte do mundo, mas a gente fala sobre isso talvez em um outro momento só sobre isso. Mas dependendo do mercado que você está atuando, a certificação ela não é tão necessária. Eu posso dizer, com experiência bem sólida em Israel, de que o que é exigido desse profissional é o conhecimento. Então, já passei, obviamente, por algumas entrevistas de trabalho também, até mesmo pela experiência de entender o mercado mesmo. Nem sempre eu realmente queria entrar naquela vaga, apesar de que, de novo, nunca é demais também ver o conhecimento. E eu vi com os meus próprios olhos, fui testemunha de que, assim, eles chegam assim e falam, tá aqui, você quer ser agora um hacker ético, atuar como pentester, tá? Por exemplo. Tá aqui um desafio, resolve ele aí, e se você for o melhor que resolver, ou um dos melhores, você passa para a próxima fase da triagem. Então, e assim, isso que tem no meu currículo, a certificação A, B ou C, não influenciou de forma direta. É claro que, de novo, isso também me ajuda bastante, claro, a chegar na entrevista, mas não é uma necessidade, um must, uma coisa obrigatória. Porém, pode ajudar muito, e no Brasil especificamente, é uma coisa que é muito vista assim, além da faculdade, da graduação, que também é importante ainda no Brasil. Então, existe sim essas certificações. Eu recomendo todas essas que estão ligadas a tudo que eu falei. Então, existe aí redes, CCNA, né, CCNA da Cisco, excelente certificação, que vai dar uma base muito boa de como é que funciona switches, roteadores e assim por diante, VLANs, toda essa parte de redes, excelente certificação, que pode dar assim uma credibilidade muito grande. Sistemas operacionais. A Microsoft está remodelando, tinha antigamente a certificação da Microsoft, mas também parece que vai surgir outras. Tem a Azure também, que é muito conhecido. Perdão. Tem no Linux, tem também o Linux LPI, Linux, acho que é Professional Institute também, com certificação em vários segmentos, né, desde o essencial, que é o básico, até o 101, 102 e vai indo. Tem certificações em Python também, no caso de programação. O Python Institute também tem certificações. E daí surge certificações voltadas para essa área de segurança da informação, que pode ser defensiva ou ofensiva, dependendo do ramo que você quer atuar. Tem da CompTIA, tem da Offensive, no caso da parte ofensiva, e várias outras também. Depende muito da área de atuação e do que você está buscando, mas em geral, sem dúvida nenhuma, pode ajudar bastante. E eu acho que, independente se o mercado exige ou não, certificação é sempre bom para você também testar os seus conhecimentos. Respondido aí, Matheus. Beleza. Felipe, obrigado. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui da Aniela Duda, ela que mandou essa pergunta para a gente na semana passada na pesquisa, e eu acho que é um ponto muito interessante agora, Luli, porque assim, a gente está falando e vivendo um momento, né, do trabalho remoto, né, onde as empresas estão espalhadas. Antes a gente trabalhava num local onde você tinha toda a infraestrutura de segurança, VPN e tal, e agora está distante, cada um em um ponto específico, e muitas empresas ainda não trabalham com VPN, ainda não conseguiram instalar. Quais outras ferramentas e procedimentos você recomendaria
para esse cenário do trabalho remoto aí, para mitigar um pouco, tentar reduzir um pouco aí dos riscos de uma invasão nos sistemas de uma empresa? Vamos lá. Então, a própria Aniela pontuou, né, 2 pontos interessantes, que é justamente eu gosto de usar esses dois lados da moeda quando a gente fala em segurança, que é o fator tecnológico e o fator humano. Então, o fator tecnológico são, de fato, ferramentas, ou seja, as equipes de TI e de segurança devem se preocupar, além da VPN, como ela mesma pontuou, tem várias outras maneiras também, né? Eu espero que não seja muito técnico, mas a gente pode aí botar várias coisas, além da VPN em si. É interessante botar talvez um proxy, né, para as portas, que são as mais comuns, para evitar um tipo de malware rebuscado que possa fazer o uso da VPN para entrar dentro da empresa. Seria bom também ter peer-to-peer, né, P2P, que se fala no português. XDR é muito bom também. Endpoint Protection. Tem várias maneiras várias tecnologias que a gente pode implementar que vão criando camadas uma acima da outra para proteger contra ataques, porque assim, os ataques eles podem vir das mais variadas formas e fontes diferentes. Então, quanto mais a gente botar camadas, mais protegido a gente vai estar. E como vocês citaram muito bem pontuado, a gente está muito vulnerável, a gente está agora dependendo do home office, né, do trabalho remoto. Então, a gente precisa implementar tecnologias que o usuário comum, né, que o colaborador da empresa que não tem conhecimento dessa área, simplesmente possa saber que a máquina dele está protegida e mesmo que ele fizer algum erro, a gente possa ter mais essa camada de proteção. Porém, e aqui eu entro já, a outra coisa importante também que está ligada, talvez, nas duas partes, é o 2FA ou MFA, ou verificação de 2 etapas ou de múltiplas etapas, depende do caso, que também pode ajudar na proteção de contas, de aparelhos, assim por diante, que pode ajudar bastante. E, obviamente, qualquer empresa que se preze pode definir que seja uma política obrigatória, ou seja, o colaborador é obrigado a definir algum tipo de autenticação a mais do que a senha da conta do e-mail da empresa e assim por diante. E pegando o gancho disso, do colaborador, vamos falar agora da outra vertente, não a tecnológica, que é o fator humano, que é, como a gente fala bastante, que é responsável por cerca de 96% dos casos dos ataques cibernéticos. Ou seja, praticamente todo ataque cibernético começa na manipulação psicológica do ser humano, que acaba tendendo a ser falho, é normal, a ser manipulado psicologicamente e acaba dando a porta de entrada para o hacker, para o agente malicioso. E aqui eu falo dos procedimentos para a segurança cibernética que a Aniela pontuou muito bem, que é justamente isso, é a parte de conscientizar os colaboradores da importância. Eu sei que é um tema que muitas vezes pode parecer monótono, chato, ou que não tem nada a ver comigo, não sou técnico para isso, mas se a gente conseguir simplificar e mostrar o quão pertinente esse tema é às nossas vidas, eu acho que fica muito mais fácil da gente conscientizar de forma correta e trazer toda a equipe, técnica e não técnica, todos os colaboradores e, na verdade, todos nós, usuários da tecnologia, para o nosso lado, para o lado de entender a importância da gente implementar. Ou seja, eu sei, é muito chato ter que criar uma senha forte, uma senha complexa, com números, com maiúsculas, minúsculas e com símbolos, caracteres e tal. É muito chato, mas é melhor isso do que eu ter minha conta do banco ou minha conta que tem lá todas as minhas coisas, minhas fotos de família, etc., tudo hackeado. Então, a gente tem que botar na balança e se a gente conseguir explicar de maneira didática, a gente pode sim tornar o ambiente cibernético um lugar mais seguro e mais protegido contra esse tipo de ameaça também. Ô Luli, assim, uma pergunta minha, assim, eu não quero te pegar aí de surpresa, tá? Quais foram as vulnerabilidades que vocês já encontraram em grandes empresas, assim? Quais as empresas que vocês já encontraram? O pessoal está pedindo para fazer alguma coisa aqui de mão na massa, mas eu acho que a gente poderia fazer uma outra live, né, mais para frente, só com exemplos, né, para você mostrar os exemplos de como vocês, né, as Cicers, encontraram as vulnerabilidades nessas empresas, como que contornaram depois, né, até para o pessoal entender o tamanho do entendimento e ter um conhecimento
que até as empresas grandes elas estão suscetíveis a serem hackeadas, né? Então, como você falou, né? Quem está desenvolvendo ali, não importa se é na empresa gigante ou na empresa menorzinha, são seres humanos. E o ser humano ele está suscetível ali a passar por problemas e deixar vulnerabilidades, às vezes por um detalhe de falta de conhecimento, às vezes por uma maldade mesmo, mas empresas grandes também passam por isso, e eu acho que mais para frente a gente pode falar sobre isso e colocar alguns exemplos, né? A não ser que você tenha algum exemplo aí fácil que você queira mostrar, mas se não tiver, a gente marca uma outra live só para isso. Eu não tenho agora para mostrar na prática, mão na massa. O que eu posso citar é, obviamente, as empresas e talvez alguns exemplos e marcar, com certeza. Vai ser um prazer mostrar também, realmente, até porque a grande maioria dos casos foi justamente através de injeção de código, ou seja, é exatamente isso. A gente explora brechas que os devs acabaram deixando das maiores empresas do mundo. Então, eu posso citar aqui DJI, que é uma das maiores empresas de drones do mundo. LG, eu já vou falar esse especificamente, bem legal também. eBay, TikTok, Amazon. Agora saiu recentemente também na Microsoft, a gente encontrou uma bem legal. Essa específica não é de programação, ela é de quebra de lógica. Então a gente conseguiu usar o sistema de 2FA, de autenticação de dois fatores, onde a Microsoft envia um SMS para o usuário com o código. A gente conseguia manipular o envio do SMS, enviar para qualquer número do mundo, a quantidade de vezes que a gente quisesse, não tinha limite, e a mensagem que a gente quisesse. Então a gente mandou, tem uma POC bem legal onde aparece Microsoft, e é mesmo da Microsoft, e lá aparece, você foi hackeado, você foi hackeado, você foi hackeado 500 milhões de vezes até derrubar a máquina do usuário, que no final dos contos não aguenta, né, de receber tantas mensagens. Uma outra legal foi na LG, onde foi aí sim, foi uma falta também de cuidado por parte do desenvolvimento, né, onde era enviado no mesmo pacote de informações a chave de segurança, que permitia seguir e autenticar o usuário, e o e-mail do usuário. Então a gente conseguia lá interceptar o pacote de informações, e a gente, interceptando o pacote de informações, a gente trocava o e-mail para o nosso e-mail, e a gente recebia autorização para entrar com o nosso e-mail no lugar da vítima, ou do usuário verdadeiro, original. Então a gente conseguia se apossar de toda a casa inteligente da LG, que aí, obviamente, significa encomendar milhares de ovos para a geladeira inteligente, desligar ou ligar o ar-condicionado. E o legal foi a gente fez uma POC também com um aspirador de pó que tinha acoplado em cima dele uma câmera, e a gente conseguia navegar com o aspirador de pó, enxergar, entender a casa da pessoa, né, da vítima, ver se tem alguém em casa ou não, e assim por diante. Então, a gente simula, né, de forma ética, obviamente, sempre frisando, um caso real onde um hacker malicioso pode se aproveitar desse conhecimento para realmente invadir, né, todo esse sistema. E, de novo, tudo isso começou com uma quebra de lógica simples, né, uma falha no código onde a chave de acesso, de autenticação, ia junto com o e-mail Ou seja, a gente podia alterar o e-mail para o nosso e-mail e a gente estava sendo autenticado com o nosso e-mail, né, que é uma falha bem simples, assim, bem infantil, vamos dizer assim, para uma empresa do porte da LG, mas fato é que estava lá, e a gente, ainda bem que a gente encontrou antes de que pessoas mal intencionadas explorassem esse caso. Mas assim, tem diversos casos de injeção de código de XSS que acabou virando captura de contas e várias coisas legais que a gente pode realmente marcar uma vez para mostrar mão na massa mesmo como é que funciona. Muito obrigado, Luli. Pessoal, só para eu falar uma coisa aqui, tá? A gente não quer vender curso para vocês, tá? Só para vocês entenderem. A Scissors, ela é uma empresa especializada e ela presta consultoria e presta serviço para muitas empresas, né? O pessoal descobre N fatores, e como a gente quer evangelizar e trazer a cultura da cibersegurança para o Brasil e para os desenvolvedores, eles também desenvolveram, tanto que o Luli é um dos professores dos cursos, né? E a Scissor tem lá a sua vertente educacional, aonde ela ensina justamente essas artimanhas, né? De como você pega, de como você trata, de como você cuida, de como você observa, de como você captura. Então tem vários cursos para quem quiser
e quer entender mais, se aprofundar mais nesse nicho, até para mudar de profissão ou se aperfeiçoar e conseguir uma outra profissão, fazer um dinheiro extra, ou uma renda que seja, de repente, até maior do que a própria renda que você tenha como programador, ou, como sempre, capacitação técnica para que a gente fortaleça as empresas no Brasil. Então, tanto a consultoria quanto a área educacional da Scissor estão aqui justamente para disseminar o conhecimento, esse conhecimento que o Lully ele traz, essa bagagem. Vocês viram aí o tanto de empresas que eles conseguiram hackear, achar brechas, e por sorte foram eles, né, que prestam serviços para essas empresas e conseguiram achar essas vulnerabilidades. O caso que ele falou de um amigo que ganhou 1 milhão porque descobriu uma vulnerabilidade na Apple. Então você vê aí que é um mercado muito interessante, é um mercado muito rico de conhecimento, rico de oportunidades, e é o que eu gosto de falar, né? A gente está aqui justamente para mostrar para vocês que existe um caminho, né? Que existe essas oportunidades e que tem gente capacitada, especialista, dando treinamento continuamente, para quem quiser e para quem se interessar. Beleza? Eu quero deixar muito bem claro assim que a nossa missão aqui é falar sobre segurança e mostrar que vocês podem encontrar especialista ou um curso especializado nesse local. Mas, por favor, não sintam que nós estamos querendo vender curso para vocês, beleza? Sintam-se à vontade para ir lá na Scissors e dar uma pesquisada nos cursos, e se interessarem para vocês, adquiram, que o conhecimento é absurdo. Eu tenho todos os cursos da Scissors, com o Lully, eu já estou aprendendo umas coisas muito legais que eu estou aplicando no meu dia a dia de desenvolvimento, já para deixar as aplicações mais seguras e, principalmente, aprendendo a defender a empresa e os meus clientes, mesmo que eles não percebam o que está acontecendo, eu já estou cuidando e me preocupando com isso deles, para eles, né? Então, isso eu acho muito legal, e o conhecimento que eu tenho adquirido com os cursos do Lully são absurdos, o nível de conhecimento que esse cara tem e que ele passa e como ele transmite. É um jeito fácil, é um jeito simples e que eu acho que vocês vão gostar, tá? Então, continuando aqui, Lully, depois desse depoimento meu aqui, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso e mostra que tem gente capacitada para dar treinamento, para melhorar as nossas equipes técnicas, para qualificar as nossas equipes com isso, eu acho que a gente vale, foi esse o grande intuito, né, de atuar e trabalhar com a Scissor nessa divulgação, nessa evangelização, para que as pessoas se conscientizem da importância que é a segurança das informações e a cibersegurança nas empresas. Beleza? Mais uma perguntinha aqui, que eu até separei aqui. Como você vê a segurança cibernética daqui a 1 ou 2 anos, visto que o número de invasão aos sistemas vem aumentando de forma considerável no mundo? Pergunta do Paulo Rogério Queiroz. Muito bem. Paulo Rogério também, outra. As perguntas todas excelentes, né? É um ramo muito importante, as perguntas são excelentes. A verdade é que é difícil de prever até 1, 2 anos, por incrível que pareça, porque tem tanta coisa a caminho, né? Inclusive, uma das perguntas eu acho que fizeram também na enquete é sobre como é que se diz isso? Computação quântica. E realmente... Isso, tem uma pergunta de computação quântica. Existe, assim, aproveitando o gancho, né, talvez para responder as duas perguntas juntos, a computação quântica, sem dúvida nenhuma, vai mudar tudo que a gente conhece hoje em dia como parâmetro de segurança, porque o nível de capacidade que os computadores vão ter é uma coisa absurda. Então, essas senhas que a gente tem que ter hoje em dia, pelo menos 8 dígitos complexos e tal, vai mudar completamente de figura. Então, é difícil de prever para onde vai. Eu posso dizer que, sem dúvida nenhuma, não tem dúvida de que cada vez mais a segurança cibernética ela entra nas nossas vidas de forma direta. E eu posso dizer isso porque em Israel a gente tem também
clientes, contato, etc., enfim, com órgãos governamentais, alguns órgãos até sigilosos, que a gente não pode citar nomes e tal, que trabalham nesse ramo, e a gente está em constante guerra, mas o maluco dessa história toda é que é uma guerra silenciosa. A gente não está no campo de batalha, a gente está atrás do nosso teclado e do nosso mouse, e nesse âmbito a gente está enfrentando várias ameaças que são reais. E eu posso, um exemplo disso, né, é o caso de hospitais, por exemplo. Então, saiu há pouco tempo uma matéria sobre hospitais, que esse ramo de saúde está muito vulnerável na questão de IoT, né, na questão de internet das coisas, de uma forma assim gritante. E se acontecer, que não aconteça, mas se acontecer de invadirem um hospital, imagina só o que vai acontecer com aparelhagem de sistemas vitais, como aparelhos respiratórios e coisas nesse sentido. Então, pode realmente impactar de forma direta na vida humana. Então, eu só quero tentar mostrar um pouco da magnitude da tecnologia em geral e da segurança dentro da tecnologia, né? Segurança tecnológica, o quanto ela impacta realmente nas nossas vidas. E eu digo, é difícil de prever para onde vai, mas sem dúvida nenhuma a gente vê a tecnologia evoluindo de forma exponencial, e a gente tem que estar o tempo todo, esse é um ramo que a gente tem que estar o tempo todo atualizado, sempre de olho nas notícias, aprendendo com as coisas que vão acontecendo e tá realmente acompanhando, porque isso é uma coisa que é muito dinâmica. E se a gente perder o ritmo, a gente realmente fica para trás e pode ser, enfim, tá exposto e tá vulnerável. Então, é muito importante. Não posso prever alguma coisa concreta, se não dizer, fiquem ligados e atentos, porque realmente esse é um ramo que, como eu falei, cada vez mais ele passa a ser o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Ô Luli, quais são os países que sofrem mais com o cyberataque, que estão mais vulneráveis, assim, que você tem atuado? Quais países, assim, você tem visto que têm enfrentado mais problemas aí de segurança? Tem os óbvios, né, claro, que são os que mais se atacam, vamos dizer assim, que é, obviamente, Estados Unidos, muito visado, China, muito visado também, por outro lado, Rússia, né? O Brasil, infelizmente, entrou para a lista dos top 10, dos 10 primeiros países mais atacados, e eu creio que muito graças a essa questão da conscientização e do preparo, ou seja, é um país que ainda está muito despreparado, infelizmente. Talvez, aproveitando o gancho do teu depoimento, justamente esse é o nosso sonho, que a gente possa realmente transformar o Brasil em uma potência mundial de cibersegurança, segurança da informação, porque tem potencial. O Brasil tem mão de obra qualificada se for bem treinado. E essa é a nossa missão. A gente a Cysos está dedicando muitos esforços para entrar no Brasil, para justamente, é uma honra e um prazer, como brasileiro, poder permitir ao povo brasileiro conhecer esse conhecimento que a gente tem em Israel, que é um polo, né, da cibersegurança, e trazer esse conhecimento em português, na nossa língua materna, para que a gente possa realmente transformar o Brasil em uma potência mundial. E dentro disso, então, o Brasil está também muito atacado, Israel também, nem se fala, é muito visada, e tem as menores também, mas aí está mais ligada a essas guerras cibernéticas mesmo, entre os países, Irã, tem o Paquistão, tem esses países assim, Geórgia, que está perto da Rússia, enfim, Ucrânia, esses países que também são bem atacados, mas por mais uma questão regional de poder, assim, quem vai atacar quem vai conseguir dominar o território, mas em geral esses são os países assim mais atacados. Faz sentido, são os países mais avançados também, e uma coisa leva a outra. Então, quanto mais avançado você é, mais visado você fica para justamente ser contra-atacado e assim por diante. É o velho ditado, né? Árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra, né? Então, realmente ali você tem os países onde tem mais tecnologia, onde tem mais dinheiro rolando, as pessoas estão ali, mais informação, né? Hoje, não só hoje, mas o que eu vejo, né, Luli, as empresas mais valiosas do planeta, elas são valiosas por causa das informações que elas detêm. Google, Facebook, agora a Meta, né, que tem Instagram, tem Facebook, Instagram e WhatsApp ali, né? Só para citar alguns. Deixa eu só te cortar, e eu não sei se você conhece, se o pessoal conhece
Eu não sou piadista, tá? Mas é porque essa realmente... O pessoal falou assim, tá faltando só o Mark Zuckerberg agora comprar uma empresa de colchões, que aí ele já domina as 18 horas que eu tô acordado, né? Que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Se ele Perfeito. comprar uma empresa de colchão, aí ele domina as 24 horas do meu dia. Exatamente isso. Você tem ali algumas empresas que sabem tudo sobre todo mundo, né? O Google sabe tudo sobre todo mundo, o Facebook sabe tudo sobre o Zuckerberg ali, meu, é complicado isso. Hoje as informações, a gente disponibiliza essas informações de graça, né? Então a gente recebe ali uma ferramenta que a gente utiliza, que muitos ganham dinheiro com essas ferramentas, e a gente entrega as nossas informações. E isso é muito valioso, né? A gente fala que os dados, né? Os dados são o novo petróleo. Dado é dado, mas o dado, quando ele é transformado em informação, ele vale, porque senão você pode ter um data lake ali que só passando um monte de dados que você não vai conseguir utilizar nada. Agora, quando você utiliza esses dados e transforma em informação, isso vai valorizar e valoriza, tanto que as empresas mais valiosas do mundo, elas trabalham com informação e detêm muita informação. Isso tem que ser, as pessoas têm que entender que o mais valioso dentro de uma empresa é aquilo que está no banco de dados, é aquela informação que está guardada, que está armazenada lá. Se você der brecha para um ataque, se você não se preocupa com a segurança da sua empresa, a segurança de informação, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, como o Luli falou, em vez de você investir no tratamento, você vai investir no remédio, porque você já está com a doença ali, já está infectado e vai ter que se preocupar, né? Então, você não tem um tratamento precoce. Então, prestem atenção, hoje a gente está aqui justamente para falar sobre isso, segurança, a gente está com uma empresa que é referência internacional em cibersegurança, e a ideia realmente é trazer aqui para o Brasil essa visibilidade, esse conhecimento, como o Luli já falou, e como ele tem muito conhecimento, o Luli é um dos professores aí, muito bacana. Ô Luli, tem uma pergunta aqui, da Andressa Monteiro, tá? Luli, sabendo dessa defasagem de profissionais na área de cibersegurança, eu acho que a defasagem ela é na área de tecnologia no geral, mas no Brasil, além da defasagem, é a falta de conhecimento. A gente tem mão de obra intelectual para fazer isso, só que o pessoal não tem o conhecimento e talvez não tenha interesse em trabalhar, em atuar nessa área, né? Compensa contratar um profissional do zero e dar treinamento para ele, investir na capacitação de pessoas? Com certeza. Eu inclusive, sou muito adepto dessa metodologia, porque eu acredito muito que o principal não necessariamente está no conhecimento que a pessoa já detém. O principal é o material humano, é a motivação que a pessoa tem, é a sede de conhecimento. Quando as pessoas perguntam, eu falo exatamente isso. O que você precisa para poder fazer os cursos ou aprender essa área? Sede de conhecimento e vontade de aprender. O resto, se você tiver sede de conhecimento, curiosidade, vontade de aprender, você vai aprender. Vai demorar? Pode demorar. Você pode levar 50 vezes para entrar, mas água mole em pedra dura, né? Vai entrar no final. E esse profissional que é motivado vale muito mais do que alguém que tem um conhecimento técnico muito avançado, mas que não valoriza aquilo que ele está fazendo. É alguém desmotivado. Então, eu 100% acho que é muito interessante para as empresas investir do zero em pessoas que são júniores ou que não sabem nada, mas que vão adquirir esse conhecimento, justamente porque a pessoa também acaba criando um vínculo com a empresa muito grande. Eu acho que tem algumas vantagens, né, alguns ganhos nesse tipo de contratação, porque a pessoa ela entende que a empresa está investindo na carreira dela e ela realmente veste a camisa, ela se esforça, ganha esse conhecimento e, em geral, se ela é grata por tudo aquilo que ela recebeu, ela vai continuar na empresa e vai, dentro da empresa, criar exatamente isso, uma equipe, né? Todo um time de pessoas que vão trabalhar justamente em prol da segurança e da proteção da empresa, que é exatamente isso que a gente precisa. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito, acho que é
uma excelente iniciativa das empresas fazer esse tipo de coisa, pegar alguém que tem essa vontade, instruir essas pessoas, capacitá-las e deixar elas dentro da equipe para justamente de dentro blindar a empresa dentro de casa, vamos dizer assim. A capacitação, ela numa época que a gente vive aí de déficit de profissionais, né, na área de tecnologia, a gente deixa de crescer no país a área de tecnologia e deixa de crescer economicamente porque a gente não tem capacitação técnica. Tem muitas pessoas e as empresas poderiam também, né, sugerir ali, trazer capacitação nas áreas que sentem mais dificuldade de trazer, de formar. Eu acho que é uma união da sociedade para a gente poder trazer pessoas para capacitação, para que elas tenham tanto um emprego e uma qualidade de vida, uma evolução ali, e uma ascensão econômica através da tecnologia, e resolver também o problema de falta de capacitação técnica, falta de mão de obra técnica para a gente expandir as empresas e crescer as empresas de uma maneira orgânica, onde toda a sociedade ganha. Então, quando a gente vê que a sociedade se une em prol de um benefício comum, que é uma necessidade, treinar e capacitar pessoas na área de tecnologia é uma necessidade até para a sobrevivência futura das empresas. Eu acho que vale muito a pena você investir e principalmente a gente saber quais são os pontos fracos das nossas áreas e fortalecer ali, criar uma área de incentivo à educação, uma área de capacitação. Muitas empresas já estão fazendo isso, mas a gente precisa olhar um pouco mais também para a área de segurança e outras áreas. Hoje em dia a gente já fala bastante em blockchain, fala bastante em tokens, né, em NFTs. E tem até para pegar um gancho aqui, tem uma pergunta, Luli, que o pessoal fala aqui, ó, é uma pergunta do Ricardo Naoki Origuchi. Qual seria o papel do blockchain na segurança digital? Você vê alguma conexão aí entre essas duas áreas? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o blockchain, justamente, uma das bases, né, do blockchain é justamente a segurança, né? E o interessante disso é que essa descentralização do armazenamento é muito interessante. Ou seja, eu acho que tem muito que aproveitar do blockchain para a segurança em geral. Ou seja, a gente pode aprender muita coisa, porque realmente o que a gente vê quando a gente faz esse tipo de estudo também de segurança nessa área de cripto, né, blockchain em geral e cripto e tudo que está ligado a esse ramo, a gente vê realmente um cuidado muito grande e uma implementação de várias soluções inteligentes que podem ajudar na segurança. Essa questão de criptografia, enfim, várias coisas nesse ramo que podem, sem dúvida nenhuma, eu acho muito interessante. Eu acho que só tem a somar. Eu acho que se a segurança cibernética puder aprender, puder implementar, encaixar, né, se entrar uma junto com a outra nas coisas que elas são tangíveis e são interessantes, sem dúvida nenhuma, eu acho que o blockchain tem muito a oferecer para a segurança cibernética também, com certeza. Tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Eu ia puxar aqui. Olha que legal, né? A gente está falando sobre vários assuntos sobre segurança da informação. A gente comentou ali sobre o blockchain, né? Realmente o blockchain ali, né? Ele vem com essa ideia de segurança, né? E inteligência artificial, né? Como que a inteligência artificial, Luli, pode ajudar a segurança cibernética? Essa é uma pergunta do Odemir De Pieri Jr. A inteligência artificial pode ajudar, eu acho que praticamente todos os ramos. Eu acho que é uma coisa que pode também, é uma evolução também muito grande que está acelerando muitos processos também. E a gente vive no dia a dia também uma automatização de várias ferramentas e várias coisas que a própria máquina, né, até o machine learning, o deep learning, toda essa questão de o estudo, eu não sei como se traduz em português, mas esse estudo aprofundado da máquina, realmente vem, não vou dizer que ela substitui o ser humano, porque aí eu acho que ela é ir longe demais, mas ela chega num nível de aperfeiçoamento muito grande, ou seja, ajuda muito
e acelera, como eu falei, muito esse processo de, que nem você citou também, processamento de dados, compreensão de quais são as áreas mais vulneráveis ou quais são os vetores de ataques mais interessantes. Então, a inteligência artificial, eu acho que, em geral, em qualquer ramo de tecnologia, ela é muito bem-vinda, ela pode ajudar em todos os segmentos. Na área de segurança, então, nem se fala, ela realmente pode ajudar a automatizar muitas coisas que hoje em dia são feitas de forma manual. Como eu citei, tem coisas que vai ter que continuar com o pensamento fora da caixa, que é uma dádiva humana, com certeza, né? Como é que se diz? Uma qualidade, uma virtude humana muito grande, com certeza, mas a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vem para ajudar muito, dar um empurrão muito grande para a área de segurança também, especificamente, e no geral na área de tecnologia, muito, muito grande. Muito bom, Luli, muito obrigado aí pelas suas palavras. Pessoal que tiver curiosidade aí, tem alguns vídeos no YouTube da Cycer, que o Luli mostra, né, algumas informações, mostra alguns exemplos lá. Como a gente não conseguiu fazer ao vivo hoje, dá uma pesquisada lá. No YouTube, no canal da Cycer mesmo? Cycer Brasil, isso mesmo. Na Cycer Brasil, lá você pode dar uma olhada, que o Luli tem alguns vídeos mostrando algumas vulnerabilidades, como eles contornaram, né, e aí a gente marca mais para frente a gente fazer ao vivo aqui, a gente vai fazer aqui para hackear a NASA, beleza? Se eu falar que hackear a NASA daqui a pouco, não, vamos hackear a Casa Branca. A partir de agora nós estamos sendo observados pelos americanos, é brincadeira, gente. Luli, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui. Como esse primeiro contato nosso e essa nossa primeira live aqui já teve bastante pergunta, eu acho que resolveu muitas perguntas. A gente teve participação aqui do público, tanto online, o pessoal que estava ao vivo aqui no chat, e o pessoal que está lá também, que mandou as perguntas para a gente na nossa enquete essa semana. Tem mais algumas perguntas, mas depois a gente faz uma outra live e a gente continua no segundo tempo falando sobre isso. Nesse momento, gostaria de te agradecer muito por esse nosso tempo aqui, por essa aula de segurança, por essa demonstração de humildade que você teve para vir aqui com a comunidade falar sobre segurança da informação. E eu queria que você deixasse um recado aí para as pessoas, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que tem curiosidade, que tem interesse, né, nesse assunto de cibersegurança, de hacker, e conta um pouco, dá a sua mensagem aí para essas pessoas. Já deixando aqui, pessoal, eu deixei aqui no canal uma URL para vocês se inscreverem para participar do sorteio de um curso de web hacking aqui da Cycer, beleza? Então vocês aí, procurem aqui eu vou mandar de novo aqui o link, tá? Vou postar de novo aqui. Vejam aqui, se vocês conseguem ver o link. Eu vou deixar o link no meu LinkedIn também, ali nos comentários dessa live, e eu vou conversar com o Bruno, que é o nosso parceiro aqui, para a gente fazer o sorteio amanhã, beleza? Hoje eu vou deixar aqui para vocês se inscreverem, espalharem aí para fazer a inscrição desse curso, e amanhã a gente entrega o vencedor e o ganhador desse sorteio para vocês, e a gente entra em contato com vocês, beleza? Eu já, desde já, eu vou deixando um abraço para vocês e agradecendo aí pela participação de todos, e vamos deixando aí agora, com a palavra final, o Luli Rosenberg, o nosso hacker ético. Eu vou, então, começar também agradecendo mais uma vez pela oportunidade, João Gabriel, todos aqui que nos acompanharam durante a live ao vivo, que vão talvez nos ouvir também posteriormente.
Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é uma coisa muito importante. Uma vez ouvi uma frase que me marcou e me impactou bastante, me fez muito sentido, me faz muito sentido, né? Se a gente pegar um eletrocardiograma, a gente vai ver que ele é feito de várias curvas que elas têm altos e baixos. Se a gente encontrar um eletrocardiograma que ele tem uma linha reta, é um problema. Então, a vida ela é feita de altos e baixos, em geral, né? A gente tem altos e baixos e desafios, e especificamente nessa área é uma coisa muito comum de a gente estar motivado, empolgado, e de repente a gente começar a se complicar e a gente não consegue, a gente fica travado e começa a bater um desespero, começa a bater aquela ansiedade de querer conseguir, e pode vir a parte de down, a parte onde a gente está mais desmotivado e assim por diante, mas o importante é sempre tentar olhar a luz no final do túnel, tentar olhar o processo como um todo, tentar entender que isso faz parte, é normal, ninguém nasceu sabendo. Eu já passei por vários momentos também de dificuldades, onde eu tive que quebrar a cabeça, várias noites sem dormir. Mesmo, faz parte, mas isso só nos torna mais fortes, isso nos fortalece e faz com que a gente possa se superar. Se a gente conseguir usar todos os nossos obstáculos como degraus para a gente poder galgar e subir cada vez mais, seremos pessoas melhores e mais felizes. Então, fica aqui a minha experiência e talvez a mensagem que eu gostaria de passar não desistam, sonhem alto e não desistam do sonho, apesar das dificuldades que podem surgir, e elas são naturais, vão surgir. Olhem para frente, respirem fundo, e eu tenho certeza que vocês vão chegar muito longe. E eu desejo a todos, cada um de vocês, no seu desafio, no seu âmbito particular, profissional, muito sucesso. Contem conosco, Saisos, e comigo, no que vocês precisarem, no que eu puder ajudar, com todo o prazer do mundo. E é isso, mais uma vez, agradecer a oportunidade, João Gabriel. E vamos ver, de repente a gente se encontra mais vezes aí, a gente troca mais ideias, faz uma coisa mais prática e tamo junto. Valeu, Luli. Muito obrigado aí. Tenha uma boa noite. Valeu. Boa noite a todos aí. Fala, galera. Esse foi a nossa livecast, né? A gente faz ao vivo aí pro LinkedIn, YouTube, e a semana que vem vai estar disponível aí também no Matuto Programador, beleza? Desde já gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a paciência e a participação de todos, e vão espalhando aí para a gente cada vez mais crescer esses eventos. Toda semana aí eu pretendo trazer alguém da comunidade para falar sobre um tema diferente de tecnologia, e eu conto com vocês também até para dar sugestão de pessoas, e aquelas pessoas que vocês sugerirem, que vocês vão lá nas redes sociais delas e peçam para elas responderem e aceitarem aí o convite para bater esse papo com a gente, beleza? Muito agradecido aí pela oportunidade. Lembrando que o pessoal que se inscrever no link, façam um download lá de um e-book, né, que a gente que a gente disponibilizou aí para a galera. E além da inscrição, quem fizer o download do e-book, né, e fizer a inscrição lá naquele sitezinho que a gente disponibilizou, vai estar concorrendo ao curso de web scraping, beleza? Então vai lá, aproveita, corre, já vai lá, clica no link, faz a inscrição, faz o download do e-book, e a gente amanhã fala o resultado de quem ganhou esse excelente curso de web hacking, beleza? É um curso que eu estou fazendo, animal, sensacional, é conhecimento valiosíssimo para a nossa carreira. E quanto mais conhecimento, vocês sabem, quanto mais conhecimento, mais valorizado a gente se torna, mais importante para as empresas a gente se torna, e quanto mais importante, maior é o benefício que a gente entrega e maior é o retorno financeiro que a gente recebe, beleza? Muito obrigado a todos vocês, vou deixando aqui o meu agradecimento a todos, Júlio Figueiredo, Andressa, Robert, Júlio, Valdemar, Michel, muito obrigado, Paola Leme, Marcos Rocha, obrigado pela presença de todos vocês, o Igor. Gente, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.